Abre a sua Bíblia para mim, Isaías. Olha o que Deus manda dizer para você. Isaías 42. Isaías 42 diz assim. Eu estava, antes de eu ler, vocês vão abrir Isaías 42. E antes de eu ler, eu vou dizer para vocês uma coisa que Deus estava me falando aqui na oração essa semana, porque a gente ora aqui. Nós tivemos sexta-feira com os pastores orando, uma parte da manhã todinha orando a Deus. E eu estive com os obreiros aqui na terça-feira, numa manhã toda de oração e de devocional na leitura da palavra de Deus para a edificação da nossa fé. E nessas orações nós estamos orando por vocês. Porque nós estamos vivendo uma época de apostasia, uma época de esfriamento. Presta atenção no que eu estou dizendo, olha bem. Nós estamos vivendo numa época que os espíritos malignos, presta atenção, os espíritos malignos, eles trabalham no coração das pessoas que têm dificuldade de crer. As pessoas que têm dificuldade de confiar em Deus. Que tem pessoa que crê em Deus, mas não confia. Está entendendo? Pensa bem nessas duas palavras. As pessoas creem em Deus, mas não confia inteiramente. Tem coisa das suas vidas que elas não confiam que Deus tem poder de resolver. Então elas correm para outras coisas. A tendência delas é correr para outras soluções, né? Para soluções próprias, humana, pela força, pela inteligência, pela sutileza, tá? Pelas artimanhas. Vai buscar em outros deuses. Outros decepciona com a sua própria capacidade. Diz, poxa, eu tô derrotado, eu não tenho ninguém, eu não sou nada, então eu vou deitar aqui e vou me apodrecer aqui. Deixa eu passar por cima. Está entendendo? Então tem pessoas que chegam nessa situação. Elas vão afastando. Elas ficam um tempo na igreja, nas campanhas. Quando elas veem que não tem resultado, elas afastam. Elas vão saindo. Aí elas vão trocando aquilo por outras coisas. Por uma novela, por um filme, por isso, por aquilo, por uma leitura, por uma filosofia de vida. E vão afastando. E o diabo vai crescendo, que na medida que você vai se acovardando, que você vai sendo abatido e vai afastando, o diabo vai crescendo em cima de você. Ele vai virando um gigante. Você já percebeu isso? Então, na medida que você vai ficando com medo e vai afastando e vai, entendeu? Se acovardando, o problema vai crescendo. Tanto na área financeira, na área sentimental, na área espiritual, nas conquistas, tudo ele vai crescendo cada dia mais. Mas a regra de Deus é que você precisa obedecer, é que você tem que enfrentar a situação, o diabo. Porque o Senhor diz, sujeita a mim e resiste o diabo e ele foge de vocês. Tá? Porque tudo quanto é coisas ruins, tudo quanto é do mal que acontece contra nós, é o diabo. Só tem, tá, dois caminhos, o caminho da luz e o caminho das trevas. Não tem um caminho mais ou menos. Só tem Deus e o diabo. Só tem luz e trevas. Apagou a luz aqui, o que é que chega? Escuridão. Então não tem uma terceira via. Não
não tem uma terceira opção. Só tem duas: ou Deus ou o diabo. Deus é o bem e o diabo é o mal. Não tem esse negócio de tentar querer arrumar argumento de dizer: não, isso aí é conveniência, isso não é demônio. Isso aí é uma má sorte, é uma sina, é um karma, é porque eu tenho que passar. Não, isso é diabo mesmo. E o diabo gosta quando nós arrumamos argumento para advogar em favor dele. Está entendendo, meus amados? Essa coisa estranha que está acontecendo na sua vida, na sua família, aonde for, é diabo, é maldição, é legalidade, é porta aberta que o diabo tem tido para alcançar você, para não deixar que você tenha vitória. Então por isso você tem que ser corajoso. Você tem que ser atrevido. Você tem que ser forte. Porque essas são sinais, evidências da fé. Não pode uma pessoa que tem fé ser covarde, ser medroso. Lembra de Jesus? Jesus enfrentou os argozes. Ele enfrentou o poder do romanismo, do farisaísmo, dos escribas, da religião da época, do poder dominante, da política, do poder judiciário da época. Enfrentou tudo. Ele enfrentou ameaça, ele enfrentou tudo e todos. Ele foi corajoso. O diabo diz: lança-te daqui abaixo. Ele diz: não tentará o Senhor teu Deus. Manda que essas pedras se transformem em pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É assim que você tem que ser. Você não pode ficar triste, desanimado, porque o desânimo é coisa do capeta. Quem é desanimado, não constrói. Não constrói. Quem é desanimado, não tem um bom relacionamento familiar. Quem é desanimado, não conquista na vida sentimental. Quem é desanimado, planta pouco e colhe pouco. Ou não planta nada e não colhe nada. Quem é desanimado, não glorifica a Deus. Quem é desanimado, entendeu? Não vence gigante. Você pode ser pequeno aos teus olhos e aos olhos das pessoas, mas você tem um Deus que é grande. Quem tem um Deus aí que é grande? Quem tem um Deus aí que é grande, levanta a mão e diga glória a Deus. Acabou. Pode até parecer que não tem solução, mas você tem um Deus vivo. E o diabo tem que pensar 3 vezes para enfrentar você. Entendeu? O diabo, quando ele faz um projeto contra o bispo Mariano, ele tem que fazer reuniões grandes no inferno. Porque ele sabe, aquele cara lá é terrível. Ele tem um Deus que socorre ele. A gente mete a flecha e não derruba. A gente põe a cilada e não cai. Entendeu? Então o diabo tem que pensar 3 vezes para poder se meter contigo. Porque você é invencível. Porque é um Deus poderoso na sua vida. Ou é ou não é?